Olá, pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Espero que estejam todos bem. Hoje nós estamos aqui com um programa novo, que é um programa de entrevistas educacionais. Eu, professor Alan Ribeiro, estarei entrevistando uma colega de profissão, professora Miriam, e vamos falar um pouco sobre uma área de atuação. Qual que é a área de atuação da professora? Professora Miriam, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, nesse momento, e podendo compartilhar um pouquinho sobre a sua atuação no mercado de trabalho, no mercado educacional. Olá, professora Alan. Bom dia. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para quem nos assiste. Eu que agradeço essa oportunidade de poder compartilhar um pouco com vocês, com nossos alunos, com os seus seguidores e os meus seguidores nas redes sociais, um pouco dessa minha experiência, desse trabalho que eu desenvolvo ao longo de tantos anos. Muito legal. Professora Miriam, então eu vou fazer a primeira pergunta que eu tenho para fazer para a senhora, é pedir que a senhora conte um pouco sobre a sua formação acadêmica. Como que foi a sua formação acadêmica? Como que é essa trajetória acadêmica da senhora? Perfeito. Bom, eu tenho a formação de base, é a psicologia, e eu foquei na psicologia organizacional. Então, eu conto, nesse ano eu estou completando 33 anos de atuação na psicologia organizacional, onde, ao longo desses 33 anos, eu fui desenvolvendo vários cursos de aprimoramento, de qualificação, exatamente para estar ampliando a minha inserção no mercado de trabalho. Aproximadamente 9 anos após a minha graduação, eu senti a necessidade de uma pós. Aí eu fiz uma pós-graduação em gestão empresarial e educação, porque eu já trabalhava com treinamento organizacional e era uma formação que agregaria a minha carreira também. Depois, quando eu decidi ser docente, eu busquei, então, eu me inseri no mercado profissional e busquei uma nova qualificação, uma nova formação, onde eu desenvolvi, eu realizei o mestrado em administração. Depois, para atender às novas demandas nessa área, eu senti necessidade, então, de buscar o doutorado. O meu doutorado não está concluído, eu estou na etapa de elaboração, de realização da pesquisa para a conclusão da minha tese. E nunca parei de estudar. No momento, por exemplo, nos últimos 2 anos, eu busquei mais 3 certificações que contribuem tanto para a minha atividade como docente, quanto com a minha atividade profissional. Tanto que, nesse momento, eu estou de férias, mas continuo estudando. Estou tendo aula quase todos os dias, exatamente para continuar esse processo de aprimoramento profissional, de qualificação profissional. Muito legal. A gente pensa que muitas pessoas pensam, né? O professor está de férias, não está fazendo mais nada, mas se esquecem que o professor, além de ser professor, ele é um profissional no mercado de trabalho. Então, isso aí já começou a ficar claro para a gente na sua fala, professora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa atuação profissional no mercado de trabalho. Sem a docência ainda antes, sem a gente falar dessa experiência de docência, como que foi a sua atuação no mercado profissional e como que é essa atuação hoje? Perfeito. Bom, assim como todos, eu também entrei no mercado de trabalho em cargos básicos, na área administrativa, e decidi, então, fazer psicologia, escolhi a psicologia, e quando eu estava no 3º período da faculdade, eu tive uma oportunidade, eu recebi um convite para ingressar na área de RH. Então, ingressei pela área de recrutamento e seleção, eu era estagiária na área de recrutamento e seleção, onde então eu desenvolvia apenas os processos de recrutamento, aquelas atividades básicas, aplicação de testes, realização de entrevistas, agenda de entrevistas para os outros psicólogos,
e fui sendo formada. Eu tive vários mentores ao longo da minha vida e fui sendo, então, formada, e gradativamente eu fui ampliando a minha atuação. Então, da área de recrutamento e seleção, eu comecei a trabalhar com acompanhamento probatório, que hoje muitas empresas chamam de mentoria, né? Esse apoio aos recém-ingressos na empresa. E, conjuntamente, passei a desenvolver um trabalho também de retenção de talentos, onde nós buscávamos, através desse acompanhamento e também das entrevistas de desligamento, principalmente quando alguém solicitava a dispensa da empresa, era um foco muito grande saber o porquê que aquela pessoa não queria mais continuar conosco, para ver então o que a empresa precisava melhorar, o que às vezes a liderança falhou, a equipe falhou. Depois passei a trabalhar com treinamento, tudo isso dentro da mesma empresa. Fiquei 13 anos nessa empresa, uma grande corporação do Brasil. Na época, ela era a terceira maior no seu segmento no Brasil. E me desliguei, né, por um processo de reestruturação organizacional. Fui desligada dessa empresa, mas recebi a proposta de me instituir como pessoa jurídica, ou seja, abrir uma empresa de consultoria e continuar trabalhando para essa empresa. E essa foi a decisão que eu tomei. Então, eu arrisquei e aí eu tive que desenvolver novas competências. Porque enquanto eu estava dentro da empresa, eu tinha uma liderança acima de mim, que eu recebia todo esse apoio, e a partir desse momento que eu passei a ser uma microempresária, eu tive que desenvolver competências que até então nunca me tinham sido demandadas, não é? E tive uma trajetória de sucesso também nesse primeiro momento, mas depois, em virtude de mudanças do mercado, tudo isso, houve uma queda na demanda da consultoria. Eu retornei para o mercado de trabalho, aí eu fui para uma instituição educacional, como psicóloga organizacional, mantendo a minha consultoria em paralelo. Então, eu mantinha os dois negócios. Fiquei nessa instituição por 2 anos, onde eu implantei a área de RH nessa empresa, porque até então só havia lá o departamento de pessoal. Então, implantei os outros subsistemas, participei pela primeira vez de uma certificação na ISO 9002. Então, eu fui uma das analistas de qualidade, eu era auditora interna da qualidade nessa empresa, mas depois eu recebi uma outra proposta para dar um upgrade na minha carreira e fui ser gerente de recursos humanos numa grande rede de varejo. Permaneci nessa empresa por 2 anos e, por decisão minha, decidi sair quando eu tomei a decisão que eu queria abraçar o mundo da docência, que era algo que já me encantava e continua sendo a minha grande paixão. Então, como lá eu tinha uma demanda muito grande, eu trabalhava praticamente de segunda a segunda, porque como é varejo, toda a parte de treinamento era realizada aos domingos, porque a gente não podia fechar as lojas para treinar as pessoas. E aí eu não teria tempo para dedicar a esse lado que eu gosto tanto. Então, eu decidi sair da empresa e aí fui buscar essa complementação educacional e formativa que me faltava para eu ingressar, então, no mundo da docência como uma professora de universidade. E aí, há 14 anos, me encontro aqui na Estácio, um lugar onde eu amo trabalhar, tenho muito prazer em estar nessa empresa, muito orgulho de fazer parte desse time e tendo a oportunidade de, então, abraçar esse campo de atuação que é a minha grande paixão. Que eu descobri essa grande paixão atuando com treinamento organizacional. Então, hoje, eu tento conciliar essas duas vertentes.
eu continuo com a consultoria, continuo desenvolvendo projetos na consultoria e com esse grande foco aqui na docência, manhã, tarde e noite, né, professor? Então, essa, gente, é a minha história. Muito legal. Já respondeu a outra pergunta que eu ia falar, fala um pouco sobre a atuação na área acadêmica, né? Então, nós estamos falando com a professora Miriam, pessoal, sobre recrutamento e seleção. A professora Miriam, especialista nessa área, trabalha há muitos anos nessa área de recrutamento e seleção. Professora Miriam, eu queria pedir para você falar um pouquinho quais são os principais erros cometidos pelos candidatos num processo seletivo. A gente sabe que os jovens que estão chegando ao mercado de trabalho são crus ainda, inexperientes, e a gente acaba perdendo oportunidades por erros bobos que se cometem num processo de seleção. Fale um pouquinho sobre que tipo de erros são esses e que quem está nos ouvindo, os nossos jovens, nossos alunos, possam ver isso e ficarem atentos nos seus processos de seleção. Nossa, excelente pergunta, professor Alan, porque realmente, ao longo desses 33 anos que eu estou nessa área, eu já vi muitas pessoas perderem excelentes oportunidades, sendo às vezes excelentes profissionais, em virtude de pequenas falhas, mas que às vezes são pequenas falhas que são pecados mortais no processo seletivo, né? Então, vamos lá. Alguns erros clássicos que as pessoas cometem. Em primeiro lugar, como é o cartão de visitas, a entrada, esse primeiro contato, um currículo mal elaborado. O primeiro grande erro é esse. Um currículo mal elaborado, ele fecha portas, né? Então, o currículo, ele tem uma série de técnicas para a gente elaborar, para ele realmente poder vender esse profissional. Então, quem sou eu? O meu currículo, quando qualquer pessoa acessa o meu currículo e lê, ela tem que conseguir ter essa visão. Quem é esse profissional? Quais as competências esse profissional tem? O que esse profissional pode agregar à minha empresa? Então, gente, o primeiro grande erro é um currículo mal elaborado. O segundo erro é você chegar atrasado em um processo seletivo. A pontualidade é fundamental, tá? Então, sempre tentem chegar entre 10 e 15 minutos antes. Você chegar muito cedo pode indicar ansiedade. Você chegar atrasado pode indicar desleixo, falta de interesse, tá? Mesmo que você tenha uma boa justificativa. Em terceiro lugar, eu coloco a falta de autoconhecimento. O que eu quero dizer com isso? Você não se conhecer, você não ter plena consciência das suas potencialidades, das suas capacidades, das suas competências, você saber se vender numa entrevista de seleção, mas também você ter consciência dos seus pontos limitadores. Ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. Então, todos nós temos pontos impulsores, competências impulsoras, mas nós temos também pontos de limitação. Então, conhecer os seus pontos de limitação será fundamental para você não se atrever, não se candidatar a uma vaga que você não está adequadamente qualificada para ela e você não se atrever a assumir desafios que você não tem condições de fazer aquela entrega. Depois, um outro ponto muito importante no processo seletivo é você conhecer a empresa. Então, busque informações sobre essa empresa antes de você ir até lá. Conheça essa empresa, qual é esse negócio, qual é o posicionamento dessa empresa dentro do seu segmento, dentro do seu mercado, qual é o diferencial dessa empresa, o que ela vem fazendo nos últimos anos que tem dado maior expressão a ela, e isso já vai indicar para quem
para quem está te selecionando, o seu interesse genuíno por essa empresa, por essa vaga. E você já conhecendo a empresa e tendo esse interesse, um outro ponto que facilita também é a sua adaptação, porque você já comparou as suas características, as suas expectativas com a cultura dessa empresa. Então, isso facilita o processo de adaptação profissional. Depois, uma regra de ouro: nunca minta sobre nada. Não minta sobre você. Então, um outro pecado capital é mentir. Mentir sobre as razões que te levaram a sair da empresa anterior, mentir sobre suas competências, vender competências que você não tem, portanto, que você não pode entregar aquilo que você está vendendo. Então, a autenticidade, a verdade, a ética, ela é fundamental. Depois, um outro pecado, gente, é o traje, tá? Conhecendo a empresa, por isso a importância de você saber quem é essa empresa. Conhecendo essa empresa, observe como as pessoas dessa empresa se vestem. Para você ir para um processo seletivo vestido proporcionalmente ao que você vê nas mídias sociais, no site da empresa. Então, se é uma empresa mais formal, você tem que se vestir de uma maneira mais formal. Se é uma empresa mais simples, você pode se vestir de uma forma mais simples. Então, às vezes me perguntam, eu posso ir para uma entrevista de emprego usando calça jeans? Claro que pode. Depende da empresa e como você conjuga essa calça jeans. Porque o jeans, gente, ele é muito versátil. Ele tanto pode ser absolutamente informal, despojado, como ele pode ser formal e clássico. Basta você saber fazer essa composição do seu look, tá? Então, o traje é outro aspecto muito importante. Um outro erro: postura inadequada. Então, saiba como se colocar nos ambientes, seja educado, seja cordial, cumprimente as pessoas, sorria, seja simpático. Não seja aquela pessoa arrogante, hostil, que se sobrevalora, né? Mas a humildade, gente, às vezes é a maior virtude que nós temos. Para eu conseguir impressionar o entrevistador, eu não preciso de arrogância, eu não preciso me sobrevalorar e subvalorar meus colegas anteriores, meus pares, não tem necessidade disso. Então, essa postura adequada é fundamental. Outra questão na postura que pega muito: falar mal do seu empregador anterior. Nunca fale mal de um líder anterior, da empresa que você saiu, mesmo que essa empresa seja antiética, que esteja na mídia como a pior empresa do mundo. Não fale mal dela. Isso é falta de ética. Então, mais uma vez, a gente volta e toca na questão da ética, né? Uma outra questão que às vezes a gente pega os candidatos de surpresa é quando nós pedimos para eles pretensão salarial. E eles nos devolvem a pergunta: quanto que a empresa vai pagar? Quando um entrevistador, né, quando um selecionador, um recrutador, porque essa informação a gente busca lá no treinamento, não somente no momento da seleção. Quando nós perguntamos para você qual a sua pretensão salarial, nós queremos, inclusive, avaliar se você tem essa noção. Quanto eu valho no mercado de trabalho? Por essas competências que eu tenho, qual é o meu valor? O que eu consigo entregar? Então, não ter essa noção de pretensão salarial também pode ser um pecado capital. Então, para a gente fechar essa pergunta,
algumas dicas de ouro que eu deixo para vocês. Demonstre segurança e autoconfiança, tá? E para isso você tem que se conhecer. Esse exercício de voltar para dentro de você e perguntar: o que eu sei fazer? E ter esse senso de qualidade. O que eu sei fazer, mas eu sei fazer bem. Isso é o seu diferencial. Vista-se adequadamente, né? Então saiba, observe a cultura da empresa, o ambiente da empresa e adeque o seu vestuário a esse ambiente. Seja pontual. E, finalmente, e o mais importante, impressione com suas respostas. Apresente respostas consistentes, respostas que vendam você como verdadeiramente você é, como um profissional sério, competente, engajado e capaz de trazer resultado para as empresas. Então é isso, gente. Muito legal, professora, muito obrigado. Você já respondeu a pergunta seguinte, que eu ia falar, dicas para os nossos ouvintes, né, de como se comportarem nesse processo seletivo, de como atuarem, de como estarem ali. E a gente fica bem claro para a gente, né, que o pontapé inicial ao participar de um processo seletivo é o nosso currículo ao entregar para a empresa, ao preencher o nosso currículo no site da empresa, ou quando você envia o seu currículo, um arquivo para a empresa pelo site dela. Então é muito importante. Então eu queria só mais uns minutinhos da senhora que pudesse falar um pouquinho sobre elaboração de currículo. O que o aluno tem que ficar atento dentro do currículo, já que ele é o pontapé inicial, é o mais importante, eu acho, no início de um processo de seleção. Dentro do currículo, o que ele tem que colocar ali? Perfeito. Mas então, antes de falar sobre as dicas de currículo, professor, eu posso complementar algumas posturas adequadas numa entrevista pessoal? Sim, claro. Ótimo, porque aquelas dicas que eu dei é no processo como um todo. Mas na entrevista de seleção, tem alguns outros aspectos que são muito importantes, tá? Então, voltando lá na questão da postura, atente-se, gente, à maneira como vocês sentam diante do entrevistador, tá? Então, sempre se mantenham de frente para ele. Mantenha contato visual durante todo o período da entrevista. Então, não fique olhando para os lados, olha para um lado, olha para o outro, dispersa. E uma dica muito interessante, pelo movimento dos olhos, quem tem conhecimento de neuropsicologia, de neurociência, nós sabemos quando a pessoa está relembrando, buscando ativar a memória, ou quando ela está tentando criar uma resposta, ou seja, quando ela está tentando, então, mentir. Ela não tem aquele conhecimento que ela colocou ali no currículo dela e ela tem que inventar. Aí, a hora que eu peço para ela me contar sobre essa experiência, ela se perde e aí ela vai ter que inventar. E pelo movimento ocular dela, nós conseguimos identificar isso. Porque nós, entrevistadores, como você comentou no início, né? Não só nós, professores, mas nós também, entrevistadores, somos estudantes assíduos e incansáveis. Então, a gente está sempre buscando dominar também novas técnicas. Como eu comentei, essa formação atual que eu estou fazendo é desenvolvimento de novas técnicas, exatamente de mapeamento de competências. Então, outros instrumentos que eu estou aprendendo para captar esse perfil comportamental dos nossos candidatos. Então, esse contato visual, gente, é de fundamental importância, né? Uma questão que eu esqueci de mencionar, quanto a traje e postura, é os homens. Muito cuidado com o tecido da camisa. Evite ir para uma entrevista com uma camisa que tem aqueles tecidos de puro algodão que amassa muito.
Só de você ficar no carro, às vezes no metrô, no ônibus, você já chega todo amassado. Não é sua culpa, é o tecido. Então, procure tecidos que amassem menos. Se você transpira mais, tente usar roupas mais soltas, para não ficar úmida a sua roupa, que passa um aspecto negativo. As mulheres, muito cuidado com decotes, com mini saias. Então, se você quer ir para uma entrevista de emprego com saia, a sua saia tem que estar no joelho. Ela nunca pode estar acima do joelho. Hoje, os jovens vestem-se muito despojadamente, então cuidado com rasteirinhas, mules, chinelinhos. Às vezes as pessoas vão entregar currículo de bermuda e chinelo, não é? Então, cabelo sempre arrumado, penteado, barba feita. Aí, ó, você hoje está perfeito, professor. Foi aprovado. Cuidado também com excesso em perfume, tá? Porque numa entrevista a gente fica num ambiente limitado, às vezes é uma sala 3x3, ou seja, 9 metros quadrados. Então, quando o perfume é muito forte, isso incomoda, né? Cor de esmalte. Não vá para uma entrevista, meninas, com esmalte verde, azul, amarelo, roxo, né? Não, não, não. Vá com as cores tradicionais de esmalte. Numa entrevista pessoal, é de fundamental importância, gente, o contato visual. Isso, quando eu falei, transmita segurança, autoconfiança. Você olhar nos olhos do outro é um indicativo de segurança, tá? Muito legal, professora. Você falou do esmalte, eu vou falar também, viu? Os homens aí, tem uma moda aí que homem agora tá usando esmaltes pretos, vermelhos. Cuidado aí, viu, galera? Não precisa, o homem pode ir no normal, sem nada mesmo, para não transparecer uma situação diferente ali, mas sejam o mais sóbrios possíveis, né? Perfeito, professor. Homem pode fazer cutícula, pode passar a base tranquilamente, né? Hoje, gente, os homens estão mais vaidosos do que as mulheres. Então, a barba parada, uma barba bem cuidada, não vá com aquela barba que dá aquela sensação. Apesar de estar na moda, a barba lenhador, mas ela dá um aspecto de desleixo. Então, muito cuidado com isso, tá? Quem tem cabelo comprido, homens que gostam de usar os cabelos compridos, né? Tem empresas culturas empresariais que não admitem isso, né? Então, voltamos lá na importância de você estudar sobre a empresa antes de ir para um processo seletivo, não é? Isso aí. Perfeito. Muito bom, professora. Então, agora vamos lá. Pequenas dicas sobre o currículo. Verdade. Então, vamos lá. Como elaborar um currículo atraente? Em primeiro lugar, gente, o seu currículo ele tem que ser claro, objetivo e, como eu falei, ele tem que te vender. Então, o que é fundamental no seu currículo? Eu sempre sugiro que você inicie o seu currículo pelo resumo de competências. Então, você vai colocar o seu nome lá no alto da página, em caixa alta, negrito, uma fonte maior para dar destaque ao seu nome, seus dados de contato, endereço, telefone e e-mail, só. Depois, você coloca o objetivo. O que é o objetivo? A sua área de atuação, a sua área que você quer atuar. O que você quer fazer? Qual a posição você busca naquela empresa? Depois, vem então o seu marketing pessoal, o resumo das suas competências, onde então
você vai descrever de todas as empresas que você já trabalhou, tudo que você fez, ou seja, todas as competências que foram desenvolvidas, de uma forma clara e completa. Então, realizava fluxo de caixa para manter a empresa atualizada sobre gastos, receitas e gastos, para manter esse equilíbrio, então, do fluxo de caixa. Então, sempre você vai falar o que você fez ou o que você faz, se você ainda estiver trabalhando, como faz e por que faz. Então, qual é a atividade, como você realizava essa atividade e qual a finalidade dela, qual a importância, qual a relevância dessa atividade para a empresa. Então, realizar planilhas no Excel. Às vezes, algumas pessoas podem falar assim, nossa, para que colocar isso no meu currículo? Você realiza planilhas no Excel para quê? É para fazer o fluxo de caixa da empresa? É uma atividade altamente importante, tá? Então, é você valorizar as suas atividades, isso na primeira página do seu currículo. Então, vem o nome, o objetivo, o nome, os dados de contato com você, o objetivo, as suas competências. Depois, você coloca a sua escolaridade, a sua última escolaridade. Se você está fazendo um curso superior, é suficiente você dizer do seu curso superior. Agora, se você tem um curso superior e uma pós-graduação, você colocará os dois. Você tem curso superior, pós-graduação e mestrado, você colocará os 3. Agora, segundo grau, não tem necessidade, porque se você tem o curso superior, é porque você concluiu o segundo grau, tá? E, finalmente, você vai apenas dizer as empresas que você trabalhou, por qual período você trabalhou nessa empresa e o cargo que você ocupou lá, tá? Só isso. Nós temos um currículo claro, objetivo e que te vende. Então, nada de florear o seu currículo, colocar competências pessoais, características pessoais, não. O currículo, ele é meramente profissional. As competências pessoais eu vou buscar na entrevista, ao longo do processo de seleção, tá? Com essas dicas, buscando elaborar o seu currículo dessa forma, eu tenho certeza que você terá sucesso aí na captação de uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Com certeza, professora. Que entrevista enriquecedora, né? Espero que todos possam aproveitar esse conhecimento que foi passado, essas dicas que foram dadas sobre o currículo, as dicas de como se comportar numa entrevista de emprego, as questões importantes com respeito à vestimenta, como que você se apresenta para o seu entrevistador. Então, muito obrigado, professora Miriam, pela disponibilidade de estar aqui conosco nesse programa de entrevistas educacionais. É um programa que a gente tem feito para trazer profissionais, professores e profissionais que atuam tanto no mercado corporativo quanto no mercado acadêmico e falando sobre as profissões, né? Como que são as profissões, como que está o mercado hoje. Professora, eu gostaria de abrir para a senhora fazer as suas considerações. Professor Alan, eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer a gente dividir o nosso conhecimento com outras pessoas. E quando nós dividimos o nosso conhecimento, a gente também aprende, né? Pelo retorno que a gente recebe. Eu que agradeço a você por me criar esse espaço, tá? Muito obrigada. E me coloco à disposição outros temas que sejam da minha área, de pertinência no seu projeto de entrevistas, eu estou à disposição, tá? Muito obrigada. Com certeza nós vamos fazer outra entrevista, professora. Muito obrigado. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa entrevista com a professora Miriam, falando do mercado de trabalho, sobre como nós nos comportamos no mercado de trabalho, nos apresentamos para uma entrevista de emprego e o que nós colocamos dentro do nosso currículo para sermos bem apresentados. Um grande abraço para todos e até a nossa próxima entrevista. Tchau, tchau!
Tchau, professora Miriam. Tchau, pessoal.